Fala aí galera, mais uma vez voltando aqui no canal Índio Maneiro, novamente para falar de futebol, outra vez sendo específico sobre o Manaus Futebol Clube, e dessa vez eu gostaria de apresentar aqui alguns fatos sobre a campanha do Manaus na Série D de 2019. Estamos aí em vias de estrear no campeonato da Série C de 2020, o primeiro jogo vai ser contra o Vila Nova, aqui em Manaus, provavelmente na Arena da Amazônia. Por enquanto, a decisão é de que será sem público devido às questões sanitárias, né? Por conta da pandemia que ainda estamos atravessando. Aqui em Manaus foi uma das cidades mais afetadas no nosso país, agora que a gente paulatinamente está conseguindo reabrir, mas ainda tendo contaminações, então está meio complicado. Então vamos ao primeiro fato. O Manaus teve a melhor campanha na classificação geral do campeonato. Ao longo de toda a Série D de 2019, o Manaus sempre esteve ali entre os melhores classificados, mas sempre atrás do Brusque. Para se ter uma ideia, após a primeira fase, o Manaus ele tinha 14 pontos, o Brusque e o Boa Vista foram os maiores pontuadores nessa primeira fase, eles fizeram 15 pontos. Essa pontuação do Manaus, no final das contas, acabou ajudando para que todos os jogos o Manaus conseguisse decidir em casa, né? Então se dava o luxo de jogar por empate, jogar fechadinho ali na casa do adversário e em alguns momentos até ganhando fora de casa, como foi contra o Real Ariquemes, né, de Rondônia, na segunda fase da competição, e depois já sabendo o que fazer, já sabendo do que precisava fazer para avançar na competição. Apesar do Manaus ter saído atrás na primeira fase, foi quando restavam 4 times, ou seja, nas semifinais que o Manaus conseguiu ultrapassar o Brusque, porque o Manaus pegou o Jacuipense, empatou lá na Bahia e depois ganhou em casa, enquanto o Brusque perdeu do Ituano lá em São Paulo e depois conseguiu uma vitória. Então foi nesse momento aí que o Manaus conseguiu 4 pontos, o Brusque 3 e o Manaus conseguiu superar o Brusque e conseguir aí a melhor campanha, a maior pontuação na classificação geral do campeonato e conseguindo decidir o jogo em casa. Apesar do Manaus não ter sido campeão, mas esse foi um fator bastante interessante, um ponto bastante positivo nessa campanha do Manaus em 2019. O segundo fato que eu separei é que o Manaus teve a maior média de público da competição. O jogo do acesso contra o Caxias e a grande final contra o Brusque foram os maiores públicos da Série D 2019 e isso contribuiu ali para, no final das contas, inflar a média de público do Manaus. Quando o torcedor viu ali que o Manaus tinha capacidade de avançar e conseguir finalmente esse acesso, o time do Manaus, apesar de ser jovem e ter uma pequena coleção de adeptos, mas foi abraçado ali pela população manauense que fez ali o trabalho de encher os estádios. Tanto que, a título de curiosidade, né, a partir das quartas de final contra o Caxias, teve um público bem maior do que a semifinal contra a Jacuipense, né? Ou seja, foi muito mais valorizado aqui na cidade o acesso em si do que propriamente a campanha em rumo à final da competição, que felizmente aconteceu, né? Superamos a Jacuipense e conseguimos ir até o Brusque na final, um feito bastante louvável. Até o jogo contra o São Raimundo de Santarém, pelas oitavas de final, eu ainda consegui ir ao estádio com meu filho. Se eu não me engano, foi um público de 4.000 pessoas, né? Então, na Arena da Amazônia ficou bastante disperso e eu consegui ali um lugarzinho privilegiado, que não tinha muita gente, não tinha muito barulho. Então, na época ele era bem pequenininho ainda, então ainda deu para levá-lo. Mas aí, a partir das próximas fases, já foi impossível, né? O terceiro ponto foi o racismo que o time de Manaus acabou tendo que enfrentar quando visitou as terras gaúchas. A hostilidade da torcida do Caxias foi algo que chamou bastante atenção ali, tentando ofender a delegação do Manaus, desferindo ali xingamentos racistas que falavam do povo amazonense, né? Foi uma coisa bastante triste. A gente viu que a diretoria teve inclusive que mudar a logística do time, porque a princípio, quando a gente foi enfrentar o Caxias, o Manaus faria a partida e dormiria em Caxias do Sul e só depois voltaria para Porto Alegre, mas o clima foi bastante hostil, então a diretoria acabou optando por, após o jogo, já voltar direto para Porto Alegre, dormir na cidade, na capital lá do Rio Grande do Sul, e no dia seguinte embarcar de volta para Manaus. A gente viu assim bastante registro dos próprios jogadores, tem um vídeo do Thiago Spice até falando assim, né, que o estádio, pelo menos Manaus tinha um estádio muito bom para jogar, que era a Arena da Amazônia, tudo mais. A torcida do Caxias fala ali que o Matheus Oliveira, em determinado momento, demonstrou toda a sua ira da pior forma possível, né, que foi mostrando o seu bumbum. Infelizmente eu não tive
acesso a esse vídeo, mas o narrador da Rádio Gaúcha, inclusive, ele comenta sobre isso naquele 3-0 aqui em Manaus. Ele fica puto ali quando o Matheus Oliveira faz o terceiro gol, fecha o caixão, ele chama juiz desgraçado de uma figa. Até acho que alguém precisa ensinar esse rapaz a xingar, mas enfim. E foi um fato que a gente viu que não se repetiu no jogo contra o Brusque, né, lá em Santa Catarina. Eu lembro que uma vez eu recebi um hóspede lá de Santa Catarina, e ele brincava, né? Vocês acham que aqui tem índio, vocês precisam ver lá na minha terra, né? A gente vê assim que aparentemente eles têm uma tolerância maior com as populações indígenas, né? A gente vê, por exemplo, que a Chapecoense, o nome do estádio da Chapecoense é Arena Condá, que era o nome de um índio guerreiro, um dos torcedores símbolos naquela época, de bastante vitórias assim, do time da Chapecoense. Um dos torcedores símbolos era aquela criança com cocara, assim, uma coisa bem bonita realmente. E é até curioso, porque apesar do time ser do Manaus, a gente tem jogadores de todas as partes do Brasil, né? A gente tem o Rossini, que é nascido em Santos, o Matheus Oliveira, que eu mencionei há pouco, ele é baiano, o Thiago Spice, ele é paranaense. Então a gente vê aí que é realmente uma coisa que eles usam assim para tentar nos ofender, usam essa questão da herança indígena de uma forma bastante negativa, que a gente repudia sempre, né? Apesar de não nos sentirmos ofendidos de forma alguma, até porque é uma honra realmente ter o sangue nativo, mas isso nos deixa triste por perceber que algumas pessoas tentam usar isso para nos ofender. E o quarto ponto, em um vídeo do canal Última Divisão, que é um canal que eu acompanho, que eu gosto bastante até, não sei como é que esses caras não têm muito mais inscritos, porque realmente é um canal muito bom. Creio que é porque eles optam por fazer vídeos sobre temas que não estão no hype, assim, né? Dificilmente você vê um vídeo deles, eles comentando sobre Real Madrid, sobre Barcelona, sobre assuntos que estão em voga, né? Eles procuram fazer uma coisa que seja mais eterna, digamos assim, um vídeo que tenha um assunto que seja perene. Um desses vídeos eles falam sobre o Manaus, sobre os 4 times que chegaram ali, e falam sobre curiosidades sobre a campanha de cada um deles, né, que foi Jacuipense, Manaus, o Brusque e o Ituano. E um desses pontos foi justamente o que eu vou comentar aqui, é que o Manaus fez uma rifa para continuar disputando o Nacional daquele ano. Inclusive eu creio que eu já devo ter comentado sobre isso aqui, mas a gente viu que a própria diretoria do Manaus foi às ruas, foi para os sinais de trânsito, visando amenizar ali uma pequena crise financeira que o Manaus enfrentou, atraso de salário, dificuldades para conseguir angariar recursos e levar os jogadores para pagar a viagem, para bancar os hotéis. Eles fizeram uma rifa, sinceramente eu nem lembro o que foi rifado assim, mas eu vi que muita gente ficou engajado e conseguiu ajudar e felizmente tudo deu certo no final das contas, apesar de não ter vindo o título. Nesse mesmo período, um torcedor símbolo do Manaus, ele passou a fazer ali um delivery dos ingressos, né? Ele cruzava a cidade levando os bilhetes para os interessados, a fim de ajudar aí o Manaus a encher a casa e trazer cada vez mais público para os estádios. Uma menção honrosa que eu faço aqui é que ele faleceu esse ano vítima do Covid-19, foi realmente algo, a torcida ficou em luto, foi realmente muito triste, mas fica aqui a nossa homenagem, o nosso agradecimento a esse cara que amou o Manaus Futebol Clube incondicionalmente. Bem, gente, então é isso. Alguns fatos sobre o Manaus Futebol Clube na Série D de 2019. Não deixem de se inscrever no canal, dê essa força aí pra gente, deixa o joinha, comenta, compartilha com seus amiguinhos que gostam do futebol fora do eixo. E até a próxima. Valeu. Um recado. Não deixe de acompanhar hoje, esse sábado, dia 25, tem uma live no canal do Manaus às 17 horas. Vai ter participação ali do Guto Lima, do Davi Assayag. Vai ser uma live musical e comemorando o acesso do Manaus, que está fazendo 1 ano esse mês, né? Então ficamos por aqui. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. E até a próxima. Valeu!